Amém? Eu quero te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, abre ela aí comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 4. Aleluia. Hoje, o tema da nossa ministração, da nossa terceira ministração dessa série, é aguardando com temor e atenção. Amém? Geralmente, quando está de noite, a gente pede para poder apagar a luz, para poder ver melhor a figura. Mas não dá para poder apagar a luz do sol. Então, se esforce para ver lá. Tema da nossa mensagem de hoje: aguardando com paciência, com mansidão, com temor, com muita atenção. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler dos versos 13 até o verso 18. E depois nós vamos ler um versículo também do livro de Números. Podemos ler, meus irmãos? Todos achamos? Em nome de Jesus. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem. Quem são esses que dormem, irmãos? Já morreram. Então não quero que vocês sejam ignorantes a respeito ou quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, também cremos que Deus nos trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Amém? Agora volta lá atrás, lá no Antigo Testamento, terceiro livro da Bíblia, no quarto livro da Bíblia, Números capítulo 10. Números capítulo 10, verso 1. Amém? Números capítulo 10, verso 1. Podemos ler? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para quê, irmãos? Reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal de... Amém. Deixa sua Bíblia de lado aí, nós vamos ler alguns versículos mais à frente. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, engrandecido e louvado seja o Teu nome nesta manhã, neste lugar. Nós te bendizemos, Senhor, porque aprove a Ti nos reunir nesta manhã, Pai, para louvar o Teu santo nome. Pai querido, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor começa, o Senhor conclui, se nós mesmos não interrompermos a Sua obra na nossa vida. Hoje, Pai querido, saímos da nossa casa com o coração desejoso, sedento pela Tua palavra. E queremos, Pai querido, que o Senhor cumpra em nós os propósitos que já estão no Seu coração. Fale conosco, Senhor amado, e nos abençoe nesta manhã, para a glória e honra do Teu santo nome. Que a semente, Pai, plantada em nós, ela gere os frutos desejados pelo Senhor da colheita. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Tome aí o seu lugar, fique bem à vontade. Irmãos, nós estamos na terceira mensagem da nossa série de 3, né? E hoje o nosso tema é esse que está aqui atrás: aguardando com temor e com atenção. O texto que nós lemos, irmãos, todos os dois, né? O primeiro dele vai falar de Paulo trazendo esperança para os irmãos da igreja de Tessalônica a respeito daqueles que já haviam morrido. Gente, não fica desanimado, não desesperado com relação a quem morreu. Por que não pode ficar desesperado? Porque as pessoas que se desesperam não têm a mesma esperança que nós temos. Nós temos a mesma esperança de que, como Jesus morreu e ressurgiu dos mortos, também aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele.
E ele vai dizer, nós os que estamos vivos não vamos precedê-los, porque quando o Senhor retornar, quando for dada a ordem, ressoada a voz do arcanjo e tocada a trombeta, nós os que estamos vivos seremos transformados. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós juntos seremos arrebatados para junto do Senhor, ao encontro com Ele nos ares. Foi o que a gente leu, amém ou não amém? Esse é o texto que nós lemos. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele disse que nós não devemos perder a esperança, porque os que morreram em Cristo vão de ressuscitar, e ele traz para nós uma dica de quando isso vai acontecer. Ele falou assim, a ressurreição deles vai acontecer, e eles vão se juntar com os que estiverem vivos, já com os corpos transformados, quando for tocada a trombeta. Agora, irmãos, de que trombeta que ele está falando aqui? Às vezes, irmãos, a gente vai olhar e fala assim, eu já li certa vez, que lá no livro de Apocalipse tem 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, 7 isso, deve ser uma trombeta daquela. Não, irmãos, não é uma trombeta daquela. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui no ano 51 depois de Cristo. O apóstolo João só vai escrever Apocalipse no ano 96 depois de Cristo, ou seja, 45 anos depois. A trombeta que Paulo está fazendo alusão, quando nós olhamos para a palavra, faz muito mais sentido elas serem as mesmas trombetas que o Senhor mandou Moisés construir lá atrás no livro de Números. Porque aquelas trombetas que Moisés recebeu do Senhor como ordem de reconstrução, elas tinham 2 finalidades. Uma, ajuntar o povo, e a outra, dar ao povo um sinal de partida. Essa era a finalidade das trombetas. Agora vamos entender como que isso se encaixa aquilo que nós estamos falando. Há 2 semanas nós começamos uma série de 3 mensagens, como disse para os irmãos. Na primeira delas nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. E é uma coisa meio complexa, né? Meio assim, poxa, é pesado, às vezes é difícil de entender. E essa semana a Raquel postou o vídeo da pregação. E todas as vezes, irmãos, que a gente posta os vídeos da pregação da nossa igreja, eu vou lá e assisto para ver se fez sentido. E eu ouvi e fez sentido. Então dá para a gente entender. Pastor Vitor, eu não entendi. Vai lá no canal da igreja e assiste de novo, você vai entender. Então, irmãos, o objetivo que o Senhor trouxe no nosso coração para aquela primeira mensagem sobre as 70 semanas de Daniel é enfatizar que existe um tempo determinado pelo Senhor entre a 69 e a 70ª, 69ª e a 70ª semana. Esse tempo que a gente chama de período da graça, era da graça, tempo dos gentios, esse tempo que a gente vai ver sendo chamado como porta de acesso, porta da igreja, ou então em outros lugares a Bíblia fala tempo oportuno. Tempo que se chama hoje é a oportunidade que nós temos para nos achegarmos ao Senhor. Porque esse tempo é o tempo que nos está determinado. Por que é um tempo determinado? Isaías 55:6 diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos. Bom, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O que esse texto mostra para nós? Que haverá um momento que ele não vai mais ser e nem vai estar. É o que o texto está dizendo para nós. Então existe um tempo, irmãos, determinado para nós fazermos isso, tempo oportuno, tempo que se chama hoje. Então nós temos essa oportunidade, esse é o objetivo de nós trazermos aquela primeira mensagem. Falamos assim, olha, nós temos uma lacuna de tempo e esse tempo precisa ser aproveitado. Na semana passada nós falamos sobre aquele finalzinho, porque a palavra diz que naquele finalzinho nós íamos ter alguns sinais que iriam nos ajudar para saber quando é que estava para se cumprir tudo aquilo que foi dito pelo meio do profeta Daniel e por meio de tantos outros profetas. E nós vimos que o Senhor nos deu pistas, falou assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E aí veio o dilúvio e levou todo mundo. E nós compartilhamos, irmãos, como que nós precisamos estar atentos para construir em nós uma arca. Por que construir em nós? Se nós perguntarmos, ontem mesmo estava numa situação, hoje nem sei, porque era madrugada, e a pessoa usou umas 3 ou 4 vezes a expressão em nome de Jesus. Não, Jesus não. Sabe quando a pessoa usa o nome do Senhor, fala o nome do Senhor, mas sem entender o que está falando? Sem entender por que está falando? Sabe, irmãos, quando as pessoas usam uma expressão sem nem fazer ideia do que ela significa, é como quando a gente usa algumas expressões
Eu não vou falar a expressão, mas vou contar um caso. Meu pai, um senhor, quando eu nasci, meu pai já tinha 54 anos, ele tinha muitas expressões, tanto por conta da idade dele, quanto pelo fato de não ser um senhor cristão até então. Então ele tinha muitas expressões, que eu só ouvia falar, e eu não fazia a menor ideia do que era. E às vezes ele falava com as minhas irmãs, falava assim, vocês estão tudo desse jeito. Era uma maneira de falar assim, vocês estão por fora, como se fosse isso. E eu ouvi ele falar muitas vezes. Aí um dia eu cismei de repetir. Vocês estão tudo... E usei a mesma expressão. As minhas irmãs me deram um sabão. Para falar isso não. Eu falei, meu pai fala o tempo todo. É assim, mas você não sabe o que é. Depois que eu descobri o que era a expressão. Mas, irmãos, usar uma expressão sem saber o que ela significa não nos torna donos daquela verdade. Nós vimos na palavra que nós precisamos construir uma arca em nós, uma arca para nós. Mas, pastor Vitor, a arca é Jesus, nós vimos isso, nós falamos isso, e Jesus já existe. Sim, Jesus existe de forma coletiva, igual a moça falou essa madrugada. Porque Jesus, em nome de Jesus, mas ela está usando a expressão Jesus ou está construindo em si uma arca chamada Jesus? Irmãos, até os ímpios usam o nome do Senhor, até os ímpios falam o nome dele. Até a história secular fala que existe um tal de Jesus, é mesmo. Mas eles não têm como nós o temos. Então o objetivo de semana passada foi enfatizar a necessidade de nós estarmos nessa arca, para nos protegermos daquilo que virá da parte do Senhor. Haverá um juízo que a gente viu, e esse juízo vai alcançar toda a terra. E a palavra diz, olha, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição, como dores daquela que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. E nós colocamos aqui, irmãos, a figura de pessoas se afogando. E eu perguntei, quem aqui fica com pena das pessoas que estão se afogando? Pois bem, no dia do Senhor será muito pior, porque ele era água matando o corpo. Mas no dia do Senhor haverá choro, ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E nós falamos, se nós não queremos esse lugar, nós precisamos estar na arca. Vamos lembrar, irmãos, do dilúvio. O dilúvio vinha de cima, amém? Chuva que vinha de cima. Então havia um juízo da parte do Senhor caindo de cima. Mas aqueles que estavam dentro da arca, à medida que o juízo caía, o que acontecia com a arca? A arca subia. Quem estava dentro da arca tomou quantas gotas de chuva na cabeça, irmãos? Nenhuma. Quem estava em Gósen, lá no Egito, quem conhece a história? Quem conhece o texto lembra? Quantas pragas chegaram até Gósen? Onde estavam os israelitas, irmãos? Nenhuma. Praga alguma chegará à sua tenda. Então, irmãos, nós temos esse lugar no Senhor. Agora, o que nós precisamos fazer? É o que nós queremos compartilhar hoje. Se nós já entendemos que existe um período, se nós já entendemos a necessidade de nós estarmos nesse ambiente de arca, se nós já aceitamos o chamado para chegar para esse ambiente, nós precisamos estar atentos. Eu quero ler com os irmãos, abrem comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro está depois de Tiago. Aleluia. Amém? Diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras que foram proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então o apóstolo Pedro já começa trazendo a você a necessidade de você recordar daquilo que já foi dito para você. Verso 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso, destruído, e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos... De quem, irmãos? Fala mais forte aí, irmãos, de quem? Você tem que comemorar, tu não está nesse bloco aqui não, fala, dos ímpios. Poxa, não é possível. Vamos de novo. Para a destruição dos ímpios.
ê! Fala assim, ê! Ela fala assim, porque tem um monte de gente que a gente conhece que está aqui. Tem ou não tem? Pois bem, mas olha só. Não se esqueçam disso, irmãos. Amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao... Agora pula comigo lá para o verso 14. Portanto, irmãos, amados, queridos, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência do nosso Senhor significa o que, irmãos? O que significa, irmãos? Salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo já lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Amém? Então olha o que o texto está falando para nós. Olha, eu sei que tem gente que vai zombar. Sei que tem gente que vai olhar para você dentro da arca, querendo construir uma arca, querendo construir Jesus dentro do seu coração, e vai zombar de você. Vai falar que você está perdendo tempo na sua vida, que o bizu mesmo é sair no sábado à noite, encher a cara com um monte de gente que não gosta de você, que só está querendo ver o seu fim. Esse que é o bom da vida. O bom mesmo é cada dia você estar com um. O bom mesmo é você não firmar aliança com ninguém. Isso que é o bom. Esse negócio de ficar... Não, senão um está por fora. Vai ter um monte de gente zombando da promessa da vinda do Senhor, falando que não vale a pena. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, não pense que Deus esqueceu, apóstolo Paulo não, Pedro, não pense que Deus esqueceu da sua promessa. Ele não está lá, irmãos, assim, esperando o Google Agenda tocar um lembrete no celular dele, não. A palavra diz que Ele é paciente, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então lembre-se, irmãos, a palavra diz assim, olha, a paciência do Senhor significa salvação. Irmãos, se Deus tivesse fechado a porta da arca, interrompido o período, gente, acabou. A partir de hoje, quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Quantas pessoas não entrariam? Quantas pessoas da nossa família, irmãos, ficariam de fora? Se Ele tivesse feito isso há 5 anos, quantos de nós talvez nem estivessem aqui? Então nós não podemos perder de foco, irmãos, que a paciência do Senhor significa salvação. Se eles não quiserem, não querem, não, estão guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. A hora de mudar de lado, de escolher o lado vai ficar enquanto a gente tem período, enquanto a gente tem a porta aberta. A questão é, o verso 9, para enfatizar, o Senhor não retarda a sua promessa, irmãos, mesmo que alguns tenham por tardia. O Senhor nunca chega atrasado. Tem um detalhe interessante que eu coloquei para nós pensarmos a respeito da zombaria e a descrença de todos. Paciência de Deus para a salvação de todos, não é isso que a gente viu aqui? Paciência nossa para a salvação nossa. Quantas pessoas você conhece que aceitaram a Cristo, vieram e não conseguiram ter a paciência para que outros também viessem? E porque não conseguiram esperar, eles mesmos, porque não tiveram paciência, perderam a própria salvação. Abriram mão de estar no Senhor. Eu gosto muito, irmãos, de usar as coisas do dia a dia para ilustrarmos aquilo que nós queremos compartilhar. Nós estamos na Copa do Mundo, amém? Está passando na sua televisão também? A minha tá. E algumas coisas surpreendem, mesmo que você de repente não esteja acompanhando os jogos, algumas coisas saltam as notícias. Esse ano de Copa, foi a primeira vez que a Copa tinha 48 seleções. E para poder encher 48 seleções, eles falam assim, gente, vamos abrir vaga para algumas seleções que de repente não são tão badaladas assim. Aí foram colocando algumas seleções assim, tipo Curaçao, que na estreia tomou 7-1 para a Alemanha. As seleções assim, Bósnia e Herzegovina, e outras assim bem legais. E dentre essas tinha uma seleção do Cabo Verde, cujo goleiro tinha um nome simpático de Vozinha. Ainda falava português, o bendito. Então Vozinha virou o xodó dos brasileiros especificamente. E aquela seleção, irmãos, que todo mundo falou assim, nossa, entrou para perder. Cabo Verde, quem é que já ouviu falar de Cabo Verde, irmãos? Era o que todo mundo dizia. Primeiro jogo de Cabo Verde contra a seleção da Espanha, já campeã do mundo.
O goleiro Vozinha pegou até pensamento, irmãos. E ele segurou um 0-0. Ah, foi sorte, com certeza. Segundo jogo de Cabo Verde contra a seleção do Uruguai. Agora eles vão tomar lapada. Empatou em 2-2. E o terceiro jogo, eles só precisavam empatar. E classificaram. E avançaram, irmãos. A fase 16avos de final. Aí ele pegou quem? A toda poderosa Argentina do Lionel Messi. Assim, agora ele está enrolado. É o que todo mundo pensou. Eu coloquei naquele bolão do Mercado Pago, me sugeri lá, 3-0. Não tem nada a perder, vai que ele sorteia um prêmio, lá me dá um prêmio. 3-0 para a Argentina. Irmãos, a seleção de Cabo Verde, que ninguém dava nada por ela, fez um jogo duríssimo. Argentina 1-0, 1-1. Argentina 2-1, na prorrogação não vai ter mais jeito. 2-2. E aí, irmãos, até o mais desligado do futebol está assim, vai Cabo Verde, vai Cabo Verde, vai Cabo Verde, vai dar certo. E até o brasileiro que não gosta da seleção argentina está ali, tomara que sai mesmo, e que sai para o Cabo Verde do Vozinha, e todo mundo vibrando. E aí, irmãos, a Argentina achou mais um gol no finalzinho. E não deu tempo de Cabo Verde empatar. No finalzinho da prorrogação, quase 2 horas de jogo, Cabo Verde. A questão, irmãos, é que se qualquer um de nós, e quando eu digo de nós, eu estou falando mais da minha pessoa, porque eu não sei o que você pensa a respeito disso. Mas se nós tivéssemos o poder de mudar a regra do futebol, eu colocaria mais uns 20 minutos no futebol, só para Cabo Verde empatar e ganhar. E esse, irmãos, não era só o meu pensamento, não. Os comentaristas falavam isso. Como é que pode um bando de gente que joga num monte de time sem expressão, os jogadores inteiros, irmãos, com fôlego, vibrando, correndo atrás, os jogadores da Argentina morrendo, quase que não aguentavam jogar. E aqueles moços de Cabo Verde com gosto de gás, com vontade de ganhar. E se a gente pudesse, a gente tinha dado mais tempo para eles. Agora eu te faço uma pergunta, irmãos. Se numa coisa boba como o jogo do futebol, a gente gostaria de dar mais tempo para que a pessoa que está saindo, está ficando de fora, tivesse chance de entrar, porque quando a gente fala de entrar na arca, muitas vezes a gente fica querendo apressar umas coisas e não quer que o Senhor dê mais tempo para que aqueles que estão de fora também tenham a oportunidade de entrar. Então, irmãos, a paciência do Senhor significa salvação. Talvez o Senhor esteja aumentando o tempo para que alguns desavisados, alguns cabo-verdianos espirituais tenham a oportunidade de fazer um gol no último minuto e entrar, e acessar, e chegar para perto. Então, irmãos, a paciência do Senhor significa salvação. Quando nós lemos no começo a respeito das trombetas, nós vimos que Deus mandou ele fazer 2 tipos de trombeta. Moisés, faça 2 tipos de trombeta. Para que, Senhor? Para juntar o povo e para avisar o povo a hora que for hora de partida. A questão, irmãos, se nós já entendemos que o Senhor tem chamado a cada um de nós, amém? O Senhor tem nos chamado para vir até Ele. Vinde a mim todos vós. Todos vós. Mas pastor Vitor, ele fala só quem está cansado e sobrecarregado. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui não está cansado nem sobrecarregado, irmão? Quem nesse mundo, irmão, que não tem um fardo que de vez em quando pesa demais, que fala assim, poxa, se eu tivesse alguém para me ajudar? Quem? Eu estou bom, então não é para você, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. E o contexto lá, irmãos, não era de doença física, era de quem pode ser salvo e quem não pode. Naquele contexto, todo mundo era doente por causa da doença do pecado. Então, todo mundo precisa. Então nós precisamos. E aí, irmãos, quando o Senhor começa a soar a primeira trombeta, tocar a primeira trombeta, chamando as pessoas para perto, anunciando que está chegando o momento, uns vão ouvir mais rápido. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você ouviu a primeira trombeta tocar. Porque quando alguém tocou trombeta no Evangelho, no teu ouvido, você aceitou, você veio para perto. E aí eu coloquei essa figurinha para nós hoje, não sei se os irmãos conseguem ver, lá atrás tem uma arca, amém? Tem uma arca lá. Tem um monte de gente aqui perto da arca, não tem? Mas olha lá como é que tem um monte de gente no caminho lá atrás, vindo ainda. Agora imagine, irmãos, você quando está esperando alguma coisa para acontecer, você vê alguém de longe lá vindo naquela morosidade. Quando, acho que 2023, fomos pastor Jairo, pastor Isabel, eu e Pri, lá numa convenção lá em Campinas. Aí, irmãos, a gente feliz da vida, né? Fomos lá participando, foi uma bênção, aquele negócio todo. Na hora de ir embora, olhamos assim o horário do avião, falei, rapaz, chegamos no aeroporto meio-dia, o avião só 4 horas da tarde, vai demorar com a beleza.
Vamos ficar aqui, fazer um lanche, tomar um café. O pastor Jair falou assim, dá uma dose de café. A moça vendeu 1 litro de café, desse tamanho assim, ó, aquele Starbucks. O pastor Jair não tinha mais o que fazer com café. Estamos lá esperando. Irmão, você acredita que mesmo com 4 horas a gente quase perdeu o irmão? Deu horário e saímos correndo. E corre. Aí falou assim, vocês vão para tal lugar, entra aí. Entramos. Aí, irmãos, tinha um ônibus que espera a gente na porta do terminal e leva a gente para a porta do avião. A gente entrou no ônibus, todo mundo assim, ó. Bolado porque só voltava a gente. Irmãos, quem está esperando, via de regra, pede paciência com quem ainda não chegou. E nós somos chamados, irmãos, para entendermos que a paciência de Deus significa a salvação de todos. Se você está aqui hoje, você está em pé aqui, ó, na beiradinha da arca, esperando. Você já ouviu a primeira trombeta? E tem trombeta ainda, dessa primeira, tocando para quem está lá atrás. Porque quem está perto, irmão, chega mais perto, mas quem está longe vai demorar a chegar. Agora, o que a gente está fazendo, pastor Vitor? A gente está na beirada da arca, esperando enquanto algumas pessoas ainda estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez, estão aceitando a Jesus hoje. Mas quem quer aceitar Jesus hoje? Tem gente que aceita hoje, irmãos. Mas eu já estou na igreja há 40 anos. Você ouviu primeiro, tem gente que está ouvindo agora o toque da trombeta para se reunir. Agora vai ter um momento, diz a palavra, dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, que vai chegar a hora de partir. Quem é que vai partir, irmão? Quem já estiver dentro da arca. Irmãos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Eu vou preparar lugar e depois eu vou voltar para pegar vocês. E onde eu estiver, vocês também estarão. Irmãos, Jesus é para todos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora todos são para Jesus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O segredo, irmãos, é entender que se nós aceitamos o chamado, nós precisamos ter a paciência para aguardar com temor e com atenção. Por que com temor? Para mim não sair de perto. E por que atenção? Porque tem gente que perde o voo dentro do aeroporto, irmãos. Vídeo nosso. Tem gente que perde o ônibus estando assentado no ponto de ônibus. Irmãos, não durmam. Tiveram 5 virgens que perderam o encontro com o noivo já dentro do aposento. Já estava com veste nupcial. Sabia que o noivo vinha, mas perdeu. Não conseguiu esperar com temor e com atenção. Está acabando, mas deve dar tempo de buscar mais um azeite. E não deu. Então, irmãos, eu queria que nós meditássemos nisso hoje. Se você está aqui hoje, vou fazer uma pergunta: quem aqui já aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Glória a Deus. Você que já fez isso, você ouviu a primeira trombeta, você já foi selado com o Espírito Santo, você já chegou para perto. E agora, pastor Vitor, o que eu faço? É só esperar. Não tem mais o que fazer, irmãos. Mas eu espero como? Com temor e com atenção. Por quê? Porque se tiver uma espera displicente, eu vou correr o risco de perder o ônibus assentado no ponto. Isso é muito sério, irmãos. Terão 2 no campo, um será levado e o outro será. Mas os 2 não estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, diz assim, apóstolo Paulo: se a trombeta der um sonido incerto, se a trombeta der um sonido, um som incerto, quem se preparará para a batalha? Irmãos, se um corneteiro, vou dar um exemplo de um corneteiro de quartel, se ele dá um toque errado, a tropa vai conseguir executar? Sim ou não? Não, se ele der um toque errado, ninguém sabe o que é para fazer isso. Ninguém sabe. Então, se ele der um toque errado, ninguém consegue executar. Mas, em contrapartida, se você estiver lá, de repente, numa solenidade, foi assistir a formatura de alguém, e um corneteiro der o toque correto, somente quem conhece o toque da corneta vai executar o comando.
Porque tem gente que vai ouvir, aconteceu, mas não vai entender o que aconteceu. Porque não conhece o som da corneta do seu Senhor. Então, irmãos, é oportunidade para nós alinharmos. A palavra diz que nós seremos desculpáveis. E aí eu queria compartilhar para nós pensarmos. Enquanto nós aguardamos, nós temos várias missões da parte do Senhor. Qual missão, pastor Vitor, que nós temos? Bom, quem chega primeiro precisa esperar quem chega depois, amém? Pastor Jair, quantos anos de evangelho o senhor tem? 82. O senhor tem 44 anos de evangelho. Há 44 anos atrás, irmãos, quando o pastor Jair chegou na igreja, ele já ouvia que Jesus ia voltar. Agora tem gente que chegou há 2 anos, 4 anos, e você está ouvindo a mesma história. Sabe essa empolgação que você tem agora? O pastor Jair está com ela há 44 anos, irmãos. É uma vida ouvindo a mesma coisa. Jesus vai voltar. É hoje? Não sei, pode ser. É amanhã? Não, também não sei, pode ser. E se ele não tiver paciência para aguardar quem está chegando lá atrás? Ele desanima, irmãos. Agora tem muitos desanimando. Então qual que é a missão que o Senhor espera de nós? Primeiro, chamar quem está longe, ecoando a trombeta. Aquela trombeta que você ouviu, irmãos, te chamando para aceitar o Evangelho, você precisa ecoar, porque quem está mais longe ainda não ouviu, faça chegar aos ouvidos dela. Anuncie as boas novas, tocai trombeta em Sião, anuncie para quem está longe. Primeira missão que nós temos, ecoar o chamado do Senhor. Segunda missão que nós temos, apressar quem está chegando devagar. Irmãos, imagina que tivesse que esperar todo mundo daquela fila chegar ali. Aí você já está ali impaciente, querendo entrar na arca, e tem um vinho lá atrás assim, que bonito, gente, olha essa florzinha aqui, olha a borboleta, gente. Vão, filho, anda para entrar na arca. Faz sentido? Você conhece gente que você prega para ele todo dia assim, semana que vem eu vou. Esse mês não deu para mim esse mês, rapaz. Nossa, esse negócio de Jesus é importante. Sabe quando fica só protelando? Não apresenta um descrédito total, irmão, mas também não abraça. Então, no que depender de você, apresse essa pessoa. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Você tem noção que o tempo está acabando? Você tem noção que está fechando a porta? Que o Senhor fala para buscar enquanto pode achar, você não vai poder para sempre. Então apresse, irmãos, quem está chegando. Terceiro, animando quem já chegou. Pastor Jair, quantas pessoas que desanimaram na fé ao longo desse tempo todo o Senhor já animou? O Senhor já foi atrás. Você já ligou, falou, irmão, você está sumido, irmão. Some não, cara, vamos ficar aqui. Mas Jesus não voltou ainda, eu sei, mas ele vai voltar, vamos ficar aqui esperando, cara. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor achar fazendo isso, quando estiver voltando. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, primeiro, preciso chamar quem está longe, ecoando a trombeta. Segundo, eu preciso apressar quem está chegando devagar. Terceiro, eu preciso animar quem chegou. Agora, isso tudo, irmãos, ressoar a corneta, apressar quem está devagar, eu vou animar quem já chegou, isso tudo é para o outro, mas e para mim? Eu preciso não desanimar com a espera que eu estou tendo que passar. Porque às vezes, irmãos, nós fazemos tudo para o outro, mas no nosso coração a gente começa a desanimar e duvidar se realmente está valendo a pena esperar a promessa do Senhor. E esse é o pior, porque se você desanimar, irmãos, você não cumpre as 3 primeiras missões, que é ecoar a trombeta, que é apressar quem está chegando devagar, que é animar quem já chegou. Então nós não podemos desanimar. Por quê? Quem chega primeiro, amadurece primeiro. Quem amadurece primeiro, faz coisas de gente madura primeiro. Eu tenho 2 filhos, uma de 14 e uma de 6. Agora de 6 já tomou seu banho sozinho? Mais ou menos, né? Ali, no meio da arma de jogo. Mas até um tempo atrás, a de 14 ajudava no banho. O irmão mais velho, irmãos, ajuda a trocar a fralda do irmão mais novo, amém? Faz sentido? Faz sentido ou não? Fica com nojinho, sim ou não? Sim. Fica com raivinha, sim ou não? Mas obedece o pai e a mãe, sim ou não? Ótimo, é isso aí, irmãos, é isso. Eu sei que é mais ou menos. Mas você como pai, você vai impor, obedece ou? Tá bom, então deixa para lá. Então, irmãos, nós que somos irmãos mais velhos, nós precisamos tratar com carinho quem é irmão mais novo. O irmão mais novo que ainda precisa que ajude a trocar a fralda, vamos trocar a fralda. O irmão mais novo que ainda anda de bicicleta com rodinha, vamos ajudar ele. É nossa função de irmão mais velho. Quinto ponto e último para nós não esquecermos.
que eu preciso fazer, pastor Vitor, se eu já cheguei? Eu não posso me demover ou me iludir facilmente. Irmãos, vocês já viram quando a gente assiste às vezes alguns vídeos de crianças que são sequestradas? Ela está no parquinho com o pai e com a mãe, aí chega alguém estranho, vem cá, eu vou te dar um ursinho, vamos lá no carro para eu te dar um ursinho, às vezes um ursinho de pelúcia, às vezes uma bala, às vezes um biscoito, tira a criança daquele lugar de segurança. Olha como é que foi fácil, já ouviu a expressão tirar doce da boca de criança? É disso. Então, irmãos, você que já chegou, você não pode se iludir e se demover facilmente, irmãos. A palavra fala que nós não podemos ser levados de um lado para o outro, como menino inconstante por todo vento de doutrina. Qualquer coisa que fale para nós faz sentido. Quando é que faz sentido, pastor Vitor? Se a gente não tiver bases firmes, sólidas. Se a gente não tiver convicção, irmãos. Se a gente não tiver convicção, a gente não suporta, a gente não consegue passar pelo processo. Então nós não podemos nos demover facilmente. Por quê? Porque Jesus já tinha dito para nós, olha, fique atento. Quando estiver chegando o momento, vão aparecer muitos falsos cristos. Vede que ninguém vos engane. Vão surgir falsos profetas e eles vão enganar a muitos. A gente vai ver pessoas falando assim, olha, o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor chegou, ó, está aí, ó, será que volta, não volta? A gente vai ouvir falar essas coisas, a gente vai ouvir zombarias e a gente não pode se demover. Por quê? Porque a operação do engano, irmãos, vai ser enviada. Aí eu te pergunto, a operação do engano vai ser enviada da parte de quem, irmãos? Quem que vai mandar a operação do engano? Quem, irmãos? O diabo? Então tá, se você respondesse certo, eu nem ia nem ler, mas se você respondeu errado, então eu vou ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3. Se você não quiser ler, eu leio para você. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por carta, quer por palavra ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixem, ou não deixem que ninguém os engane de modo algum, porque antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Joia? Lá no verso 7 depois vai dizer assim, olha, a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Irmãos, você concorda comigo que o ministério do homem mau, o espírito do anticristo já está atuando nos nossos dias, sim ou não? Se você ler lá atrás o apóstolo João, ele vai falar que o espírito do anticristo já está em ação. Agora, o anticristo é um espírito, é um sistema e é uma pessoa. O espírito já atua, o sistema está sendo montado, a pessoa vai ser revelada. Por isso ele está falando assim, ó, não vai ser antes que se revele o anticristo, ou o homem iníquo, o homem do pecado. Agora olha só, verso 9, preste atenção. A vinda deste perverso, qual perverso, irmãos? O homem da iniquidade, o anticristo, o iníquo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Então quem rejeita o amor à verdade recebe como presente a operação do engano, da mentira. Quem está falando isso, pastor Vitor? Apóstolo Paulo. Olha só, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados, porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, irmãos, a operação do engano, do erro, não vai ser enviado por Satanás, é Deus que está colocando aqui, ó, porque não quiseram aceitar a verdade que foi proposta. Irmãos, quem não aceita um Jesus que vai vir do céu para buscar a sua igreja, vai aceitar OVNI abduzindo pessoas, vai aceitar a nave, disco voador, vai ou não vai, irmão? Está aí já, ó. Irmãos, já ouviram falar de projeto Blue Beam? Sabe o que é? O projeto Blue Beam, irmão, seria, vou falar de uma maneira bem simplória, vários satélites na atmosfera que teriam capacidade para projetar na atmosfera imagens em hologramas. E nessas imagens pode ser projetado uma cidade voando, nuvens em espiral, pode ser projetada até uma imagem de Jesus.
Sabia que hoje já tem armas, irmãos, supersônicas, que no meio de uma multidão como essa, aponta para uma pessoa, lá para o Alex, lá, tuc, e faz só o Alex ouvir uma voz dentro da cabeça dele, ressonando de forma intracraniana, só ele escuta. Imagina, irmãos, olha aqui assim, Alex, eu sou o Deus de seus pais. Aleluia! Só ele ouve, irmãos. Irmãos, a operação do engano está aí. Agora a palavra nos diz que essa operação do engano não será para todos, será para aqueles que não creram nem abraçaram a verdade. Então, irmãos, não é para nós. Não é para nós, se nós mantivermos firmes os nossos olhos na nossa arca, que é Jesus. Então, irmãos, guarde o seu coração nesses últimos dias. Nós estamos vendo muitas músicas de diabo, sim ou não? São bonitas, irmãos? Sim ou não? São bonitas, irmãos. São inspiradas pelo Espírito Santo, irmãos? Não. Elas vão falar aquilo que a gente quer ouvir, porque é o ser humano que treina ela. Nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si doutores e mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Então você tem música de Iá, você já tem pregador de Iá, e pasme, você tem um Jesus de Iá, para você conversar com ele. Irmãos, que dia que ele vai te exortar, que vai chamar sua atenção? Nunca. Que dia que você vai corrigir? Nunca. Então, irmãos, o tempo se chama hoje. Eu tinha mandado uma mensagem para a Raquel, ela falou assim, Raquel, dá para você cantar aquela música, Me Aproximei e Permaneci? Ela falou assim, a gente vai dançar ela. Eu falei assim, então a gente está alinhado. Porque esse é o tema, irmãos. Você se aproxima, mas você se permanece. Então você que se aproximou quando ouviu a primeira trombeta, permaneça agora. Sabe, irmãos, que você ter chegado para perto, você faz só parte da vantagem, mas não todas. Porque melhor é o fim do que o começo das coisas. Amém? Amém, irmãos? Quem você acha que teve um fim melhor? O ladrão na cruz ou Judas Iscariote? Mas quem andou com Jesus mais tempo? Melhor é o fim do que o começo das coisas. Então a gente não pode, irmãos, perder a nossa expectativa na vinda do Senhor. Você precisa se aproximar, mas você precisa permanecer.